Vou ler do versículo 15, 14, 26, eu queria ler tudo, né? Mas é muito extenso. Então vamos lá. Vou começar do 1 e depois eu vou falando aqui para os irmãos qual que eu grifei aqui. O edito do rei, o sonho de uma árvore grande e a sua loucura. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu bem me fazer conhecidos sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para contigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempitéreo e o seu domínio de geração em geração. E aí aqui eu vou ler agora o versículo 15, 14, 15, cresceu uma árvore. Eu vou ler aqui o 15. Mas o tronco com suas raízes deixei a terra com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais um coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal, e passam por ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conhecer os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e nos dá a quem quer, e até mais debaixo dos homens constituiu sobre eles. Isto era um sonho. Eu, rei Nabucodonosor, vi, tu, Beltesazar, que era Daniel, disse a interpretação. E aqui, ele chama, aí nessa partinha aqui, só para os irmãos entenderem, o rei Nabucodonosor tinha um sonho, porque ele sonhava muito, né? E todos os sonhos dele perturbavam muito ele, porque ele era o rei mais rico daquela época. E aqui ele teve um sonho, que ele teve um sonho de uma árvore muito grande, que a árvore chegava até o céu. Só que nesse sonho, cortava essa árvore, só que Deus cortava a árvore, só que Deus deixava a raiz. E aí ele teve um sonho e muito se perturbou com esse sonho. E ele chamou os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os bruxos e tudo, e ninguém conseguiu desvendar esse mistério. E por fim, por último, ele chamou o Daniel, que se chamou Beltesazar. E o Daniel fez a interpretação para ele. E no capítulo aqui 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel desvendou o mistério dele, falou que ele ia ser arrancado por 7 tempos, né? Não fala 7 anos, fala 7 tempos, que ele ia ser tirado do reino por 7 tempos e ele ia viver, tipo assim, numa floresta, no campo, no mato, isso. E aí ele ia ser ele não ia ter um coração de homem, ele ia ter um coração de animal, porque lá ele se sentia tão soberbo, porque ele tinha construído a Babilônia, e ele, mesmo ele tendo o Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias com ele, sendo pessoas de Deus, mesmo assim ele tendo um decreto falando que quem blasfemasse contra o povo de Deus ia ser despedaçado, mas mesmo assim ele não se voltou ao Senhor. Ele tinha, ele cria em Deus, mas ele não se voltou ao Senhor porque ele adorava os deuses dele. E aí ele pegou e falou assim, que ele viu em Daniel um espírito reto, e ele fala assim, e Daniel interpreta o sonho dele, porém ele chama Daniel por último. E quão bom, gente, a gente, hoje eu estava ouvindo uma palavra, quão bom a gente... as pessoas que não conhecem a Deus, tem quem conhece a Deus e ensina, porque Daniel falou para ele, rei, se arrepende, rei, muda o seu coração, porque aqui nada é teu, aqui tudo é do Senhor, mas aqui ele achava que tudo era dele. E aí Deus deu para ele um tempo para ele se arrepender, e se passaram 12 meses, e dentro desses 12 meses ele não se arrependeu. Ele continuou com a soberba, ele continuou com o que eu posso, eu faço e eu quero. E aí quando ele caminha pelo jardim da casa dele, vê na província da Babilônia, que era muito bonita diante dos olhos dele,
ele fala assim: aqui foi tudo o que eu levanto, aqui ó, e na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor, porque aqui ele fala que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, porque ele está lá olhando o reino dele, e Deus ainda deu tempo para ele, porque Deus ele nos dá tempo para a gente se arrepender dos nossos pecados, porque Deus ele avisa uma, ele avisa duas e ele avisa três, e Deus ainda deu 12 meses, como está aqui na Bíblia, não é eu que estou falando, está na Bíblia, que Deus deu 12 meses, e mesmo assim ele não se arrependeu durante esses 12 meses. E aí quando ele vai, e ele andando pelo palácio dele, a boca do leão já aberta para tragar ele, e aí ele pega e fala assim: aqui foi tudo eu que construí. Na mesma hora vem uma voz e fala assim para ele: você vai ser tirado e você vai para o campo, porque você não escutou o que o Daniel falou para você, o Beltesazar falou para você. E aí você vai ficar lá até você se arrepender. E você vai crescer unha, vai crescer pelo, vai crescer tudo. E você vai comer, não que nem os bois, você vai comer como os bois, você vai comer mato. Você vai ser molhado do orvalho. Você imagina um rei poderoso que tinha tudo nas suas mãos e comer mato. Por quê? Porque Deus ele fala que quando a gente nos exalta, ele nos abate. Que quando a gente tenta humilhar as pessoas, quem é humilhado somos nós. E ele foi tirado de lá, e ele foi tirado do campo, e ele foi tirado do reino, e ele foi para lá e ficou 7 tempos lá, até que ele se levantou para o céu e viu que só há um Deus em toda a terra e em todo o céu, que nada é por ele, que o reino ele poderia até ter erguido o rei da Babilônia, ele poderia até ter erguido a província da Babilônia. Só que ali era tudo de Deus, porque Deus ele faz, mas ele desfaz. Deus ele dá, mas ele também ele tira. Ele abate. E aqui ele pega e fala aqui no versículo 30, ele fala aqui, ó: mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os meus olhos ao céu e tornou-me a vir, e o meu entendimento, e eu bendisse, ó Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E aí aqui, quando passou esses 7 tempos, ele retorna para Babilônia, e lá agora ele fala: pois agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalo e glorifico o rei dos céus, porque ele poderia até ser rei na Babilônia, só que ele não era rei acima do rei, porque não existe um rei acima de nosso rei. Ele é Deus na terra, e ele é Deus ele é Deus no céu, e ele é Deus na terra. Ele é que abate, ele é que humilha. E aqui ele glorificou a Deus. Ele não glorificou os deuses, ele glorificou um Deus só, porque é um Deus só que existe. Existe deuses e existe Deus, e há só um Deus. E ali ele viu que só Deus que pôde livrar, e ali ele exaltou e glorificou Deus. Porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Ali ele foi tão soberbo que ele teve que ser humilhado, abatido, para ele ver que ele não era nada. Porque se Deus ele quiser tirar do mundo, ele tira. Deus ele tira, ele abate o soberbo, porque Deus ele não gosta da soberba. E aí aqui eu fiz um resuminho, e aqui ó, o rei Nabucodonosor começou declarando a grandeza de Deus, que aí ele declarou que Deus era maior, que não eram os deuses dele que era maior. E Deus transformou, porque Deus ele transforma até os improváveis. Muitas das vezes tem tantas pessoas improváveis. Raba era uma improvável diante dos homens, mas ela se tornou provável diante dos céus quando ela escondeu os espias na cidade. Ruth também era uma improvável, e dela saiu a linhagem de Davi. Então Deus ele fala na palavra dele que ele abate, que ele humilha, Deus ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém, que a glória dele é só dele, que ele abate quem humilha, e ele humilha quem o exalta ele. Porque a gente não fala que a gente tem que se eu me humilhar, os humilhados serão exaltados. Não. Quem se humilha perante o Senhor, ele exalta. Então aqui o rei Nabucodonosor teve que se humilhar perante Deus e lembrar
que só Deus era Deus no céu e Deus na terra. E aqui Deus, ele foi e trouxe ele de volta. Então que a gente venha se humilhar na presença do Senhor. Não, os humilhados são exaltados. Eu aprendi isso, não. Aqui ninguém é humilhado, não se exalta, não. É quem se humilha, é a gente descer no pó, descer na olaria. Porque Deus, ele vem e ele nos recompensa da mesma maneira que ele recompensou o rei Nabucodonosor. E ali ele viu que ele era rei no reino dele, mas rei no céu ele não era, que só existe um rei sobre o céu e sobre a terra. E até aqui eu agradeço a oportunidade.